Olá, meu amigo empresário, eu tenho uma boa notícia para você hoje. Nem sempre você precisa pagar hora extras para os seus funcionários. É isso mesmo. O primeiro ponto que a gente precisa analisar é a quantidade de horas extras que o seu funcionário pode trabalhar. Então, cada funcionário pode exceder do limite de carga horária normal dele em 2 horas. Ou seja, se ele trabalha 8 horas por dia, ele pode acrescentar mais duas, que serão horas extras, e totalizando 10 horas por dia. Essas horas extras para as empresas custam no mínimo 50% a mais do que o valor da hora normal do empregado. O que isso significa? Se o empregado hoje recebe R$ 20 por hora normal trabalhada, ele vai receber no mínimo R$ 30 pela hora extra, que é 50% a mais do que a hora normal. Então, para a empresa, nem sempre compensa pagar essas horas extras. Mas e aí, existe uma possibilidade de não ter que pagar essas horas extras? Existe sim, principalmente agora com a reforma trabalhista, que não precisa do sindicato. O que acontece? Ficou estabelecido no parágrafo 5º do artigo 59 o banco de horas que pode ser pactuado entre a empresa e o empregado. Ou seja, no contrato de trabalho que foi formalizado entre a empresa e o empregado, você pode colocar lá uma cláusula falando que vocês trabalham com banco de horas. Muito importante isso, porque já deixa o funcionário avisado. Ele já fica sabendo que se a empresa tiver uma necessidade, ela vem chamá-lo para trabalhar 1 hora a mais ou 2 horas a mais por dia. Isso é muito importante porque o artigo 468 da CLT diz que tem que ter assim, ciência da outra parte e aceite, né? Não pode simplesmente assim chamar a pessoa para fazer hora extra sem antes avisá-la, tá? Então não precisa ficar avisando sempre. Na hora da contratação, explica como que funciona o trabalho da empresa, explica que a empresa trabalha com algumas atividades que precisam de horas extras e que trabalha com um banco de horas. Então, deixa tudo isso bem esclarecido, tanto no contrato quanto verbalmente, no momento da contratação, para que não tenha problemas na Justiça do Trabalho. Então, esse é o primeiro ponto. É importante também observar que acordos e convenções coletivas de determinadas classes, porque está estabelecido que o período de compensação, ou seja, o funcionário trabalhou durante um mês 10 horas extras. Ele precisa compensar em até 6 meses, pelo que está estabelecido nesse parágrafo 5º que eu comentei. Agora, se existe um acordo ou convenção coletiva para determinada classe de empregado, aí tem que verificar o prazo que ficou convencionado lá, tá? Então tem mais esse detalhe para verificar. E aí no caso, Fabrício, e se a pessoa for demitida e tiver lá um banco de horas? Ou se a pessoa pedir demissão? Aí é obrigatório acertar com a pessoa os valores das horas extras, tá? Então nesse caso não tem como fugir da regra. Mas agora, se a pessoa está trabalhando na empresa, dando continuidade no trabalho e consegue, faz 10 horas extras em um determinado mês, no mês seguinte ela pode, dentro do período de 6 meses, se for um pacto particular, fazer essa compensação. E dessa maneira a empresa não tem custos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa que vende peixes. Uma peixaria, na época da Semana Santa, que é no começo do ano, nos primeiros 6 meses do ano, tem um trabalho muito forte de venda de peixe, se fizer um trabalho de escamar, de limpar o peixe, né? Que muitas vezes exige de funcionários a mais, um tempo a mais dos funcionários. Então, utiliza como hora extra esse período. Aí depois, passou esse período da Semana Santa, já pode dispensar os funcionários e ir compensando essas horas. Assim também funciona o comércio em geral. O comércio em geral, geralmente nos dia 1 até o dia 15 dos meses, tem um movimento maior de compras, porque é o período que as pessoas recebem, é o período que funcionários públicos recebem. Então, pelo menos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né, dia 1º, estadual. E então, nesse primeiro período, nessa primeira quinzena, o comércio é mais aquecido, né?
e no segundo período do mês já tem uma diminuição desse ritmo, né? E aí pode fazer a compensação das horas que foram trabalhadas a mais. Assim também acontece nos períodos festivos, Natal, Ano Novo, onde as pessoas compram mais presentes para os amigos, né? E o mercado, comércio em geral, se aquece. Então, Fabrício, eu sou um empresário, eu olhei meu contrato de trabalho com o empregado, eu não sabia disso e não coloquei lá essa cláusula. E o meu empregado, dentro desse mês, fez já 10 horas extras. Existe como, alguma maneira, ou precisa... Olha, existem duas coisas que você pode fazer. Você pode criar um aditivo contratual, né? Então você vai chamar o empregado, fazer um aditivo, adicionar essas cláusulas, ele vai assinar, tá? E você vai colocar em anexo ao contrato de trabalho dele. Então, daquele momento para frente, você tem banco de horas, né? E você pode fazer isso estrategicamente com cada funcionário, não precisa ser assim obrigatório com toda a empresa. Você pode estabelecer as estratégias que sua empresa utiliza, trabalhando com banco de horas com alguns funcionários e outros não. É livre isso aí. E outra coisa é, mesmo que não tenha uma cláusula expressa, né, para ter esse período de 6 meses, você pode tacitamente, ou seja, verbalmente, explicar para o seu funcionário que você vai trabalhar com banco de horas, só que a compensação precisa ser em 30 dias, tendo um mês, né? Então ele está trabalhando, não tem nada estabelecido, não tem nada escrito no contrato de trabalho dele, fez as horas extras, dentro do próprio mês compensa. Ok, isso é válido também, tá? Mas o mais importante é fazer isso em contrato para poder ficar bem esclarecido e para o funcionário também ter a ciência, ter o aceite, né? Porque a partir do momento que ele assinou o contrato de trabalho, sabendo que tem bancos de horas, ele sabe que ele vai ter, às vezes, alguns momentos que a empresa precisar, fazer algumas horas extras. E isso é muito importante, tá ok? Então, se vocês gostaram do conteúdo, curte aí nossa página e se inscreve para vocês poderem receber mais conteúdos. Segue o nosso Instagram e grato aí pela atenção.